Você sabia que para os Yorubás, Exu era apenas orixá? Porque para os Yorubás não existia consulta com o espírito. Então, me diga, como será que Exu saiu de orixá para entidade? Um salve com muita alegria, família Uma de Boa! Olha, hoje a minha alegria de estar aqui é única. Primeiro, porque eu estou na sua presença. Segundo, porque eu posso dar esse abraço virtual e transmitir toda essa vibração maravilhosa para vocês. Mas hoje o vídeo é muito especial. É um material que você quase não encontra em lugar nenhum. Demandou muita pesquisa, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Mas é com grande alegria que eu trago esse vídeo para você. Eu vou pedir a você que já conhece, que é da família, você que já conhece nosso trabalho, deixa o like para fortalecer o nosso canal. Tenha certeza que Exu vai adorar. Exu vai ficar até mais feliz se você deixar o like aqui para nós, porque é isso que nos dá, é o combustível para a gente continuar fazendo vídeos nessa qualidade para você. Esse vídeo, ele é muito importante para qualquer umbandista, seja qual doutrina da Umbanda você for, ele é muito importante. E esse vídeo marca uma nova série de vídeos que nós estamos preparando para vocês, com conteúdo mais profundo, coisas que vão trazer esclarecimento maior para vocês. Esse aqui é um Umbanda de Boa que está quase lá, estamos para fazer 9 anos. E assim, galera, todo mundo ama Exu, todo mundo adora Pombagira, mas de onde vieram esses trabalhadores espirituais? Porque quando falamos caboclos, os índios ou os pretos velhos, fica fácil da gente entender de onde se originou essa manifestação, essa linha de trabalho. Os caboclos foram os primeiros donos da terra, os pretos velhos, os negros que chegaram aqui escravizados, então fica fácil a gente entender. E mesmo quando a gente fala sobre herês, a linha de crianças, a linha de baiano, de cigano, de marinheiro e boiadeiro, também não tem muita dificuldade em compreender a origem dessas linhas. Mas ainda continuo na mesma pergunta, de onde surgiu Exu e Pombagira? E para entender isso é importante compreendermos que a influência africana no Brasil não se deu por uma única fonte, por uma única origem cultural africana. Nós temos a cultura Yorubá, que é a mais famosa das culturas africanas presentes no Brasil, é a mais conhecida. Temos um pouco da cultura Fon, que seria originada do povo do antigo Daomé, e temos a cultura Banto, originária do que hoje seria um pouco maior que isso, mas para a gente ter uma ideia, seriam as nações de Congo e Angola da atualidade. E tenha certeza, a cultura Banto foi a cultura que mais impacto causou na cultura brasileira e também causou muita influência nas religiões de origem afro. E agora uma pitadinha de história para vocês. Para a gente entender esse universo das influências culturais africanas, nós temos que entender que o povo Banto foram os primeiros africanos a chegarem no Brasil. O tráfico de bantos escravizados começa por volta de 1550 e vai durar próximo dos anos 1800. Foram mais de 200 anos de escravidão de negros bantos sendo trazidos à força para o Brasil. E os Yorubás e os Fons começam a chegar no Brasil mais ou menos por volta de 1800 e continuam chegando até próximo do final da escravidão, do final da escravatura, ou seja, não chegou a 100 anos de escravidão desse mesmo povo. Palavras como Pemba, Peji, Samba, dá até para fazer um vídeo só sobre isso, mas são palavras que são do dialeto Kikongo. O dialeto Kikongo é um dos dialetos que é utilizado pelo povo Banto. E com a religião e a espiritualidade não foi diferente. A consulta de espíritos incorporados em um médium vem do povo Banto, porque o povo Yorubá e o povo Fon não tinha comunicação com os espíritos, eles louvavam os orixás ou os voduns. E até mesmo na cultura Yorubá, que tem o culto de Egungun, o espírito ele inflava uma roupa e ele só distribuía o axé, mas não havia comunicação verbal. Essa coisa da consulta, que nem a gente tem na Umbanda, de conversar com a entidade, veio do povo Banto. Entre os espíritos que poderiam ser incorporados pela cultura Banto, entre o povo Banto, existiam os inocentes,
os espíritos da floresta, os antepassados e os ancestrais. E aí, galera, isso aqui eu vou acabar detalhando em futuros vídeos. Tem muita informação que não dá para detalhar nesse vídeo, que ele já vai ficar comprido, mas presta atenção. Como é que a pessoa se tornava médium? Na cultura banto era o espírito que escolhia o médium. Qualquer pessoa poderia ser médium, desde que o espírito que iria incorporar escolhesse aquela pessoa. Entretanto, existia sim um sacerdote que ele poderia incorporar diversos espíritos ancestrais ou antepassados ou outros espíritos que curava através das forças da natureza, das raízes, das ervas, ajudava as pessoas a se recuperarem tanto de problemas físicos quanto de problemas espirituais. Esse sacerdote, ele não só incorporava, como recebia mensagens dos espíritos. Ele era chamado de quimbanda. E muita gente vai falar, ah não, mas quimbanda era um feiticeiro. Não, o quimbanda era para fazer o bem. Se era feiticeiro para fazer o mal, não era quimbanda, era muloge. Quimbanda era o feiticeiro que levava a cura, que levava a informação espiritual que realmente melhorava a vida das pessoas. Um sacerdote do bem, vamos colocar assim. Aquele que mantinha viva a religião banto. Galera, entendeu até aí? Então, ok, guarde essas informações na sua cabeça. Em 1482, a corte portuguesa teria dado a Diogo Cão a missão de explorar a costa sudoeste da África. Para quê? Para procurar oportunidades de negócios, oportunidades comerciais. E nesse ano de 1482, Diogo Cão chega ao Reino do Congo. E quando lá chega, ele encontra um reino muito grande, que era um reino principal, composto por reinos menores, conhecidos como reinos vassalos. E ele se depara com um desenvolvimento, cidades grandes, muito bem desenvolvidas inclusive. E ali ele acaba por conhecer o Manicongo. Manicongo era o título que era dado ao rei do Congo. E o Manicongo era um homem muito inteligente e ele logo percebe que entre aqueles visitantes existia uma classe de pessoas que eram consideradas muito importantes, que eram muito respeitadas, que eram justamente os religiosos católicos que acompanhavam a comitiva de Diogo Cão. Então, o Manicongo percebe essa importância e ele entende que para fazer uma parceria comercial lucrativa e duradoura, ele precisava agradar esses estrangeiros, mostrar boa vontade com esses estrangeiros. E daí o que o Manicongo faz? Ele se batiza na Igreja Católica e acaba por decretar a religião católica como a nova religião oficial do reino. Vai prestando atenção. O Manicongo troca seu próprio nome para Dom João, até em homenagem a Dom João II, que era então rei de Portugal. E ele determina que a população se batize no catolicismo e também mude seus nomes para nomes de santos católicos. E olha, gente, isso aqui, ó, luz vermelha, importantíssimo a gente entender uma coisa, que o sincretismo religioso entre a cultura africana e o catolicismo, ele acontece antes do descobrimento do Brasil. Ele começa a acontecer na África, lá no Reino do Congo. Então entendemos claramente, o sincretismo começa lá e depois vem para o Brasil. Aqui no Brasil esse sincretismo sim, ele é reiterado, ele é fortalecido, mas não começou aqui no Brasil não, começou lá no Reino do Congo antes de 1500. E claro, né, gente, esse decreto do rei mudando a religião oficial do povo banto desagrada boa parte da população, porque muita gente não queria abrir mão da religião que eles praticavam. Eles queriam continuar, não queriam aceitar essa religião nova, cristã, católica. E claro que isso gerou muita rebeldia, inclusive gerando confrontos civis entre pessoas que concordavam com a nova religião e pessoas que discordavam dela. Naturalmente, todos os quimbandas, ou seja, os sacerdotes da religião banto, claro que eles não iam aceitar essa religião cristã. E muitos lideraram e tomaram parte em levantes contra o próprio governo, o próprio reino, as próprias ordens do rei. E não foram um ou dois confrontos, gente, tenha certeza que foram muitos confrontos durante muito tempo. E a Igreja Católica, diante de toda essa pinimba, de todo esse problema, ela se posiciona.
E ela diz que quem é a favor da Igreja Católica é de Deus e quem é contra é do diabo. E aí começa a raiz de um grande problema. Quando ela fala quem é a favor da Igreja é de Deus, quem é contrário é do diabo, as pessoas não entendiam o que a igreja queria dizer. Porque para o africano em geral, não existe um ser sobrenatural responsável pelo mal, como é o diabo cristão. Para eles, o mal, ele está no coração do homem. E tudo que vem do céu, tudo que vem da espiritualidade é coisa boa e positiva. Então eles entendiam o conceito de Deus, mas não entendiam o conceito de diabo. Isso é tão verdade que foram encontrados relatos históricos que o próprio povo do Congo, eles conversavam entre si da seguinte maneira. Um perguntava para o outro assim, viu, você é de Deus ou do diabo? E o outro respondia, não, eu sou do diabo, porque eu não concordo com essa religião que está aí. Então isso mostra claramente que na cabeça dos nativos do Congo, ser do diabo não tinha nada a ver com coisa negativa, nem ser ruim, nem ser satanista. Ser do diabo era simplesmente ser contra a Igreja Católica. Agora, acontece que nesses confrontos, muitos morriam e aqueles que não morriam eram vendidos como escravos para vir para as Américas. Entre essa massa de pessoas escravizadas, existiam muitos quimbandas. E a maior parte dos quimbandas eram considerados veneráveis, dignos de muito respeito. E por esse motivo, depois que os quimbandas desencarnavam, eles eram incorporados por médiuns. E quando isso acontecia, quando essa incorporação acontecia, quando o quimbanda incorporava, era uma incorporação muito dura, muito firme. Apesar disso, eles cuidavam de todas as pessoas, mas se diziam do diabo. Ou seja, o que isso significa? Que esses quimbandas em vida eles se diziam do diabo porque eram contra a igreja. Quando desencarnavam e passavam a incorporar, eles continuavam se dizendo do diabo, não porque era um espírito que servia ao diabo, mas que ele mantinha aquela consciência da encarnação, sendo contrário à Igreja Católica. Eu sou do diabo porque eu sou contrário a essa dominação cristã. E muitos quimbandas vieram escravizados para o Brasil e acabaram por ter seu desencarne aqui em nossas terras. E da mesma forma, depois que desencarnavam, eles eram também incorporados por médiuns para poder prestar seu trabalho, a sua manifestação espiritual. Agora, você imagina esse espírito que incorporava, apesar dele vir para ajudar, para dar uma mensagem positiva, para cuidar, para tirar o negativo, para ajudar até na cura física das pessoas, ele ainda guardava dentro de si a dor de lutar contra os próprios irmãos na sua terra natal, a dor de ter vindo para o Brasil escravizado e ter morrido nessa condição de escravo, e isso só fez com que crescesse nele essa aversão às coisas cristãs e católicas. Por tudo isso, ele tinha essa manifestação mais pesada, mais endurecida mesmo. Mas eram espíritos extremamente importantes para a comunidade, no caso para a comunidade negra escravizada. Cuidava de todo mundo, curava todo mundo e dava proteção a todos. Essas entidades, elas não falavam em Deus, não falavam em Jesus e não citavam nenhum nome de santo católico. Para os cristãos, parecia mesmo que vinham do inferno. E com o tempo, com o passar do tempo, todo e qualquer espírito que tinha essa posição mais dura, mais firme e que desdenhasse das coisas cristãs e católicas, passou a ser chamado de quimbanda. E aí, galera, para somar um mais um aí, para chegar no 2 é muito fácil. É assim que se inicia a manifestação da linha de trabalho de Exus e Pombagiras. Mas não eram chamados de Exus e Pombagiras, eram chamados de quimbandas. E eu sei que é muita informação num vídeo só, mas eu espero que você tenha entendido até aqui. E você concorda comigo? Faz sentido para você isso? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Se você tem uma outra ideia ou conhece uma outra história, coloca aqui para nós. É importante, seu comentário é muito importante para nós. E quando chega os anos de 1800, começa a chegada do povo iorubá. O povo banto deixa de ser trazido para o Brasil e a nova população que é escravizada é o povo iorubá, o povo nagô. E eles começam a ser trazidos para o Brasil e eles trazem consigo essa cultura linda dos orixás.
E o curioso é que o povo iorubá chega no Brasil num momento muito interessante, um momento de abertura de ideias, muita coisa acontecendo, o Brasil se desenvolvendo, muitas ideias surgindo. Uma dessas ideias é justamente a abolição da escravatura. Só para a gente ter uma ideia, gente, como tudo isso nesse começo dos anos 1800, tudo foi muito rápido. A gente tem em 1808 a chegada de Dom João VI no Brasil, o Brasil sendo elevado de colônia para Brasil Império. Quando chega 1822 e Dom Pedro I decreta a independência do Brasil e assume como imperador, a primeira coisa que ele faz é libertar todos os escravos ligados ao Palácio Real. Outra informação importante, na década de 20, existem relatos históricos que nos dizem que em Salvador, na Bahia, 70% dos negros lá existentes eram escravos libertos, eram negros livres. Então, só para a gente entender, a abolição definitiva acontece em 1888, mas durante todo o século XIX iniciou-se um processo de libertação, de afrouxamento da ideia do escravagismo. E isso permitiu duas coisas muito importantes. A primeira é o surgimento do candomblé de Queto na década de 1850. E a segunda é uma supervalorização da cultura iorubá, um fenômeno que ficou conhecido como nagocentrismo. Pessoal, tem muita detalhe que eu tinha que colocar aqui para esclarecer mais, mas não dá, senão o vídeo vai ficar grande demais. Mas confia nas minhas palavras. Houve sim, principalmente na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1900, uma supervalorização. Aliás, o nagocentrismo, ele adentrou ao século XX, chegando até as décadas de 20 e 30 aqui no Brasil. Esse processo do nagocentrismo fez com que os orixás ficassem extremamente populares, inclusive cultuados pelas elites e pela própria intelectualidade, tanto do Brasil, quanto da França, quanto da Inglaterra. E apesar desta popularidade dos orixás, o único orixá que não recebe esse tratamento refinado, de culto, de popularidade, é Exu. Por quê? Porque o orixá Exu, ele já veio mal falado desde as terras da África, desde antes mesmo dos Yorubás chegarem no Brasil. Porque tem uma história que explica isso, eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas sim, Exu já foi sincretizado com o diabo lá atrás. Foi também no século XIX, mas vem isso lá da África. Então, Exu já era mal falado. E por isso, tudo que fosse ligado ao mal, ao negativo, ao diabo, era muito comentado que estava ligado a Exu. Infelizmente, era assim. E, lamentavelmente, ainda muita gente fala da mesma forma. Nós não temos pessoas que fazem dessa forma. A pessoa, ela só faz coisa errada. Nossa, deve ter o Exu incorporado. Toda essa coisa de associar o Exu ao negativo não é coisa de agora, não, gente. É coisa de muito tempo. Não começou no Brasil. Agora, lembra dos quimbandas que eram incorporados pelos escravos bantus? Que eram duros, que renegavam as coisas sagradas e se diziam do diabo? Esses quimbandas se manifestaram no Calundu, se manifestaram no candomblé de Angola, de Almas de Angola, passaram pela Cabula e chegaram nas macumbas cariocas do final do século XIX. E pela forma que incorporavam, dura, renegar o sagrado, sou do diabo, não tardou eles serem associados a Exu. E com o tempo, a manifestação masculina, o quimbanda masculino, ficou com o nome de Exu, igual do orixá. Já a manifestação feminina passou a ser chamado de Pombagira. E hoje sabemos que esse nome foi uma corruptela, foi uma distorção do termo Pambunzila, que é o inquice banto responsável pelas encruzilhadas. E foi assim que Exu passou de orixá a entidade e que se iniciou a linha de trabalho de Exus e Pombagiras. E por esses espíritos serem conhecidos como quimbandas lá atrás, até hoje o trabalho de Exu e Pombagira é conhecido como quimbanda dentro da Umbanda. E só para fechar uma última pílulazinha, por que é chamado de esquerda? Toda vez que você fala esquerda, antigamente tudo que era na esquerda era considerado
o contrário, o do contra, o errado, aquilo que faz oposição àquilo que é certo. Então as coisas da Igreja Católica eram consideradas as coisas certas e corretas, era a coisa direita. Então Exu ficou na esquerda. Eu espero que você tenha entendido a diferença de fazer uma coisa a sério, uma pesquisa muito detalhada para trazer conteúdo verdadeiro. Pessoal, toma cuidado que a internet está cheia de armadilha. E eu peço a você, é por isso que eu me tornei professor, para levar conteúdo verdadeiro para você. E se você ainda quer fazer o curso de sacerdócio do Band de Boa, lembre-se que o curso começa dia 23 de julho e não dá para esperar mais. A hora é agora. Eu sempre peço a honra de ser o seu professor. Galera, gratidão por todo o carinho que vocês trazem para nós. Você gosta desse tipo de conteúdo, de orixá, de história da Umbanda, da religião afro-brasileira, de espiritualidade? Pessoal, então vou pedir a você, por favor, clica no inscrever-se, clica no sininho, para que a gente possa cada vez mais estar presente. Sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber essa notificação para você poder estar sempre sintonizado e atualizado com todos os vídeos, que afinal de contas, só aqui no YouTube são 4 vídeos por semana. E galera, você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Saravá, meu pai Oxalá, Laroê, pai Exu. A vós, grandes orixás, peço que abençoe a pessoa que nesse momento está aqui assistindo esse vídeo. Peço a vós que abençoem os Exus e Pombagiras que acompanham esta pessoa que assiste o vídeo, que o abençoa, que o ilumina, que o protege, de forma que todas essas entidades maravilhosas possam crescer em poder, luz e sabedoria. Que Exu e Pombagira possam ajudar esse filho a se libertar do mal e galgar caminhos que possam trazer melhoria material e espiritual em sua vida. Peça ao orixá Exu que nesse momento coloque todas as energias em movimento para o melhor da pessoa que assiste o vídeo e que o pai Oxalá cubra tudo com sua luz e com seu axé para que a espiritualidade se aproxime do material e que possamos sim vencer todos os problemas negativos que possam existir em nossas vidas. Mesmo Exu falando que é do diabo, ele não é do mal, é uma entidade maravilhosa. E a gente que é umbandista sabe, né? Que todos os Exus e Pombagiras te abençoem. Que o orixá Exu te abençoe. Que o pai Oxalá também te abençoe. E até a próxima.